Olá, minhas amigas, olá, meus amigos, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um podcast 181. É o podcast da OAB de Carapicuíba, podcast semanal de atualização e discussão sobre os principais temas do direito. Aqui nós conversamos sobre empreendedorismo, advocacia e assuntos de interesse geral para a sociedade. Siga a OAB Carapicuíba nas redes sociais. Estamos no YouTube, Instagram, Facebook e TikTok. Este podcast tem a promoção da diretoria da subseção de Carapicuíba, que é composta pelo Dr. Paulo Roberto Kissi, nosso presidente, Dr. Sinésio Luiz Antônio, vice-presidente, Dra. Tatiane Vieira Bertolo, secretária-geral, Dr. Alan Augusto Santos, secretário adjunto, e Dra. Simone Valério Patrocínio, tesoureira. Eu sou Luiz Rogério Barros e hoje, na minha companhia, o advogado Dr. Ricardo Alves. Dr. Ricardo, é um prazer, uma honra ter um colega aqui no nosso podcast para a gente falar aqui de um assunto bem polêmico e bem interessante, que é a dissonância cognitiva no processo penal. Bom dia, agradeço o convite, Dr. Luiz. É um prazer imenso estar aqui hoje no podcast 181 de nossa querida subseção aqui de Carapicuíba. E com vocês, ouvintes, com certeza podemos hoje tirar algumas dúvidas em relação à dissonância cognitiva e poder entender um pouco mais sobre esse tema de tamanha importância, não só para o processo penal, mas também para você no seu dia a dia. Buscar entender um pouquinho sobre coerências e incoerências na tomada de decisão. E no processo penal isso é muito importante. Agradeço o convite, estou à disposição, doutor. Muito obrigado, doutor Ricardo. Doutor Ricardo, que é autor de 2 livros, né? A Libertação no Cárcere, Ricardo Alves de Lima. Está aqui esse livro, falou que vai ter uma segunda tiragem agora, né, doutor? Já saiu a segunda edição, 2024. Logo, logo vamos receber aí também o nosso livro impresso e e-book. E esse livro é um projeto bem interessante, doutor. Não é jurídico, ele é de conscientização. Ele busca, na verdade, despertar na pessoa, especialmente aqueles que estejam presos, mas não só presos no cárcere, mas muitas vezes no cárcere de uma vida, seja profissional, uma questão pessoal que vem te atrapalhando, te trazendo alguma dissonância cognitiva. Algum relacionamento, às vezes, um relacionamento, um trabalho. Um trabalho que você se dedica há 30 anos para uma empresa e muitas vezes não é mais reconhecido. Por quê? Porque já chegou numa faixa etária que muitas vezes entra em choque de gerações no seu ambiente de trabalho. Isso tudo é incoerências. E essas situações contraditórias vêm nos trazendo várias questões. E esse livro trata de conscientização. Ele é um projeto de uma faculdade trilógica, onde nós fazemos doação desses exemplares para os presos, para bibliotecas e para as pessoas sentirem o que se sente lá dentro, naquele cárcere, muitas vezes esquecido. Apesar de que são seres humanos que estão lá dentro, doutor, muitas vezes são apenas um número. É um número num processo, é um número numa roupa, é um número em uma secretaria penitenciária. Você muitas vezes perde parte de sua dignidade. Por que não podemos olhar, né, de uma forma diferente, entender a situação e compreender como deve haver um tratamento lá dentro da penitenciária para aqueles que estejam presos? E dar uma oportunidade, fazer com que eles pensem que aqui fora é um ambiente melhor, que aqui fora o cheiro é melhor, aqui fora ele pode ter contato com a família, aqui fora ele pode buscar uma nova profissão, uma nova realidade. E é uma pena, né, que existem projetos ou aprovações ou direcionamentos, até do Congresso agora recente, né, estávamos comentando agora há pouco, em que proíbe-se a saidinha, né? Seria a saidinha aí nos momentos de visita de família, festas, para que os presos possam sentir novamente o que estar do lado de cá, estar em liberdade. Como que vamos conquistar a nossa liberdade, o nosso desejo de se ressocializar, se não sabemos o que está do outro lado do muro, da penitenciária, do presídio? Então, a conscientização vem em primeiro lugar. Depois a nossa atitude, o nosso comportamento social
que vai nos colocar em um ambiente mais saudável, porque lá dentro não é saudável. Mas também é um momento necessário de reflexão. Então, se eu estou lá, eu preciso refletir o que eu fiz e repensar como eu volto. Eu quero que ele volte uma pessoa melhor? Eu quero que ele saia do cárcere uma pessoa melhor? Eu então ofereço estudo, eu ofereço profissionalização, eu ofereço contato com a família, eu não corto esse tipo de relacionamento. A partir do momento que a pessoa não se vê aqui fora, ela não tem um desejo de retorno. Ou quando retorna, ela não se adapta à ressocialização necessária. Então, eu sou contra, né? Essa derrubada do veto do presidente, que houve essa semana pelo Congresso, em que proíbe-se as saidinhas até para a visita à família. É uma pena, mas eu tenho certeza que beira a inconstitucionalidade, agora é um assunto um pouco mais jurídico, e com certeza o nosso STF, que está aí como guardião da nossa Constituição, vai analisar essa situação, né, essa derrubada de veto pelo Congresso Nacional. Espero que a OAB também haja nesse sentido, né, questionando lá no STF o direito, né, de permanência de saída temporária, de saída para o convívio familiar, e que possa derrubar essa determinação do Congresso. É o efeito backlash, né? É o efeito estilingue dentro aí da questão conotativa do direito do processo penal democrático, do processo penal que segue a Constituição e as garantias processuais penais. Nós temos aqui um processo que deve representar os anseios sociais. Os anseios sociais é por ressocialização, que, aliás, é um dos fins da pena. Nós temos dois fins. Um seria, lógico, trazer uma resposta significativa, né, à sociedade, aplicação do direito penal, uma questão direcionada à pena, né, como uma punição. A outra, nós temos a ressocialização, que é o preparo para o retorno, né, desse cidadão, que ele não perde essa característica, não deixa de ser humano também, e preparando ele para o retorno à sociedade. Então, STF, eu espero que vocês julguem como inconstitucional, analisem esse tema com muito cuidado, porque os fins da pena são diversos do que são agora direcionados pelo Congresso Nacional nessa derrubada de veto. Muito bem, eu também concordo plenamente com as colocações, e muito bem colocado e muito bem pontuado aí pelo colega. Mas nós, advogados, entendemos, ou pelo menos grande parte da advocacia entende. A gente sabe que tem alguns advogados que infelizmente não entendem isso. Assim como grande parcela da sociedade não entende isso, né, doutor Ricardo? Como explicar para a sociedade a ressocialização, que um dia aquele preso voltará para a sociedade, que não podemos ter penas cruéis, enfim, nós técnicos entendemos, mas como explicar isso para uma sociedade que vive a violência todos os dias? Então, todo dia tem roubo de celular, todo dia tem uma série de crimes que a sociedade, que nós também, que fazemos parte dessa sociedade, somos afetados. Então, como explicar isso para a pessoa que teve a sua casa invadida, que teve seu carro roubado, que teve uma arma apontada para a sua cabeça? Enfim, parece que a criminalidade se banalizou. E aí a pergunta que se faz: nós estamos prendendo muito, estamos prendendo pouco, estamos prendendo bem, estamos prendendo mal? Como resolver isso, o problema de tanta criminalidade? Porque a sociedade, ela clama por mais justiça, por mais punições, por mais segurança, e parece que isso não está acontecendo, né, doutor? Então causa esse sentimento na sociedade. Eu acho que realmente eu sou favorável à ressocialização do preso, mas as cadeias estão ressocializando? Eu penso que não, porque aquilo é um verdadeiro inferno lá dentro. É uma pena, porque o preso que está sob a custódia do Estado, ele merece, né, logicamente, um tratamento digno,
né? Não olhar para o passado, olhar para o presente. Ele está lá cumprindo uma pena. Ele já teve a sua restrição de liberdade por alguma conduta criminal que ele cometeu. Agora, a partir desse momento, ele pertence ao Estado. Ele retirou a sua liberdade, seu poder de ir e vir, da tomada de decisões. Então, a partir desse momento, o Estado tem que olhar como trazer, como resgatar essa pessoa para que ele não saia pior do que entrou. Essa é uma situação muito complicada. Também não podemos vitimizar o agente, não podemos vitimizar, né? Quem comete uma conduta criminosa, ele deve ser punido na medida, lógico, da sua culpa. Exatamente, e é isso que deixa bem claro para o nosso internauta, que aqui nós não estamos, né, defendendo o preso, Com e certeza. sim que ele tenha a punição devida. E muitas vezes nós, advogados, somos confundidos com a pessoa do nosso cliente, com a pessoa daquele criminoso. Eu não sou favorável a nenhuma abolição da pena. Tá? Eu sou favorável ao quê? Analisar o caso concreto e aplicar a pena na medida da culpa. Né? E que essa pena seja voltada para um fim de resgate. Né? Logicamente que a pessoa que vai ter uma prisão de liberdade restritiva ou privativa de sua liberdade, é porque ela cometeu uma conduta criminosa, seja um furto de um celular, seja um roubo, um homicídio ou qualquer outra conduta criminosa, menos grave ou mais grave. E cada um merece sua punição. Agora, como cumprir essa punição? Essa é a questão. Quanto mais eu restringir, né, os direitos do preso, mais eu vou estar restringindo o resgate do preso. A nossa lei de execução penal, ela é muito sábia. Ela determina que o preso deve ter direito à educação, ele deve ter direito a convívio familiar, ele deve ter direito a se profissionalizar, a trabalho, né, seja no regime fechado, regime semiaberto, ou outros. Então, são alternativas para um preparo. Nós estamos preparando o retorno dessa pessoa. E por isso que eu digo, nós temos que buscar alternativas. Recentemente tive um caso bem interessante. Eu solicitei uma redução da pena, né, por cumprimento, porque um dos condenados ele conseguiu aprovação no Enseja. Olha que interessante. Ele está preso, né, com pena privativa de liberdade. Lá dentro da penitenciária, ele teve acesso a livros da biblioteca e com esses livros ele estudou. E fez o quê? Fez a prova do Enseja e tirou notas acima do mínimo de aprovação. E isso permite com que essa nota faça uma redução da sua pena. Vai reduzir, em média, 6 meses da sua pena, de 5 a 6 meses de redução de pena. Isso é interessante por quê? A educação. Né? A educação, seja a geral ou a profissionalizante, nos traz um novo horizonte. E para esse preso, ele cumpriu uma etapa. Quando ele foi preso, ele não tinha ensino médio. Durante a prisão, ele concluiu o ensino médio. Isso é um resgate. Então, respondendo a sua pergunta, doutor, educação. Eu acho que nós devemos passar primeiro por educação. Seja educação em casa, familiar, ou educação formal, que é tão necessária. Então, quanto mais educação nós tivermos, mais possibilidades de uma redução da delinquência, de uma redução da criminalidade. E isso traz um significativo resultado, né? E positivo para toda a sociedade. Em vez de punir e prender, eu posso tentar empreender, eu posso tentar trazer a realidade da educação para mais perto dos nossos locais mais distantes da nossa realidade. Nós aqui como advogados, nós temos uma certa posição, agora nós temos que pensar em todos que estão longe dessas nossas realidades e buscar, logicamente, uma melhor solução. Bacana, também concordo, né? Acho que a educação ela é libertadora, ela é importante, educação em casa, né? E não só carregar educação para a escola, né?
A escola, que infelizmente aqui é uma crítica que eu faço e assumo toda a responsabilidade desse meu comentário, vive hoje um sucateamento, né? Principalmente a escola pública. Sim. Né? Enfim, eu acho que a privatização das escolas públicas não é a solução. Também não. Né? Acho que não. Eu acho que não é a solução colocarmos aí todo um acervo de livros somente como bibliotecas digitais. Mas, enfim, é o caminho que está se escolhendo. Vamos ver o que vai acontecer. A mesma coisa o veto, né, pelas saidinhas, que isso é uma coisa que vai voltar para a sociedade. Com certeza. E pode voltar pior, na minha opinião. O que o senhor acha disso? Se nós olharmos, né, os índices daqueles presos que saem na saidinha e não retornam, os índices são reduzidos em relação à quantidade daqueles que são beneficiados. Né? Então, esse convívio, o preso poder ir para casa novamente, chega no seio da sua família, ele tem contato com a mãe, com o pai, muitas vezes com os avós, né? Filhos que estão distantes. Porque tem muita família que não quer levar um filho menor também na penitenciária. Porque é um sofrimento. É um sofrimento muito grande. Não só para entrar, como lá dentro o ambiente não é um ambiente saudável, não é um ambiente salubre. Então, esse contato é necessário. Agora, de uma forma geral, nós considerarmos que 1.000, 2.000 presos, entre 100 mil, 200 mil que recebem o direito à saidinha, que não retornam e que precisam ser, né, logicamente, capturados ou outros procedimentos aí de segurança pública, não podemos jogar isso na vala comum. É uma situação muito genérica. Agora, e os demais? Aqueles que saem, cumprem, têm contato familiar, retornam, né, para o seu cárcere, retornam para cumprir as suas obrigações. Esses foram desconsiderados? Simplesmente vamos trancar todo mundo e jogar a chave fora? Não funciona assim. Nós estamos retornando a alguns tempos aí de legislações em que não era permitido progressão de regime. Lá no início da lei de crimes hediondos, lá em 1990, a legislação não permitia a progressão de regime. O que é a progressão de regime? É o preso que está em regime fechado, né, ele poder cumprir progressivamente sua pena. Quer dizer, ele passa do regime fechado para o semiaberto, com bom comportamento, com trabalho, com educação. Do semiaberto ele vai para o aberto, casa de albergado e outros procedimentos. Ou seja, é um passo de cada vez. É uma conscientização de cada vez, dizendo, olha, você deu um passo importante, você cumpriu bom comportamento, trabalhou, se dedicou à educação, buscou um resgate social, então você vai para o semiaberto. O semiaberto é um pouco mais livre. Muitas vezes fica trabalhando durante o dia, se apresenta à noite para fins de cumprir a pena, ou fica em um regime de uma penitenciária agrícola, industrial, alguma coisa assim nesse sentido. Então ele busca, né, cumprir etapas. E etapas na vida, doutor, são necessárias. São necessárias e importantes. Como estaríamos aqui se não tivéssemos passado para a nossa etapa, né, de graduação em Direito, depois uma nova etapa necessária para a atuação como advogado, que é a prova, né, do exame de ordem. Tudo são etapas. Nosso ouvinte também passou por diversas etapas, muitas vezes entrou como estagiário na empresa e hoje é gerente, um supervisor, um diretor de uma empresa, está nos ouvindo e está pensando, nossa, realmente, a vida é feita de etapas. Ou você conhece, né, a sua futura esposa, hoje diz, olha, vamos casar amanhã? Sem ao menos conhecê-la 100%? Exato. Não, são etapas. Vai ter a etapa do namoro, vai ter a etapa de pegar a mão e passear no shopping, vai ter a etapa do noivado. São momentos importantes na vida e no comportamento do ser humano. Se nós quebrarmos essas etapas, essas fases tão importantes, o que nós teremos? Com certeza, algo desregulado, algo discrepante, algo dissonante. Não vamos ter coerência nisso, nós vamos ter dissonância cognitiva. E, infelizmente, tratar todos de uma só forma não é o caminho. O Congresso já fez isso uma vez com a Lei 8.072 de 1990, que eu estava comentando. Depois, lá em 1995, surgiu a 9.034, que tratava de crimes de organização criminosa.
E essa legislação, que aliás até foi um tema do meu TCC da graduação em Direito, lá em 2001, ela dizia assim, o condenado por crime de organização criminosa pode progredir de regime de pena. Nossa, que estranho, né? De um lado, outros crimes hediondos não podem, a lei de organização criminosa permitiu. E foi uma revolução, né, que na época começaram a ser julgados também com outras legislações, o direito à progressão, o direito à individualização da pena que está lá na Constituição. Cada um que é punido, na medida da sua culpa, deve também cumprir a pena na medida da sua culpa. Eu tenho que individualizar. Se eu digo, Dr. Luiz cometeu tal situação, Dr. Luiz deve ser o quê? Punido. Ok, foi punido. Qual é a medida da pena? Depende da gravidade da sua conduta. E como que eu faço com que essa pena seja adaptada ao caso do Luiz? O juiz, né, de uma forma geral, ele olha para toda a legislação penal e processual penal e diz assim, olha, a Constituição determina que eu individualize a pena no momento da sua aplicação, no momento do seu cumprimento. Se o Luiz tem bom comportamento, por que ele não pode visitar a família? Se o réu que não tem, o preso que não tem bom comportamento, não autoriza ele sair. Isso é uma questão do quê? Procedimento administrativo. Eu não tenho que pegar todos os presos da penitenciária que estejam numa situação só de cumprimento de pena e falar, olha, hoje todos vão numa saída temporária, numa saidinha, muito conhecida, né? Então a sociedade como saidinha, seja no Dia das Mães, uma Páscoa, em um final de ano, né? Natal, Ano Novo, ou muitas vezes para outras questões. Eu tenho que individualizar. Eu tenho que dizer, este réu aqui é diferente. Ele tem um bom comportamento, ele tem vontade de se ressocializar, ele pode ir. É uma questão de individualização da pena. Então, lá a individualização que está lá na Constituição Federal, aplicada quando o juiz determina a pena, na medida da sua culpa, deve ser aplicada também na execução penal, no momento que o réu, o preso, vai cumprir a pena. É um momento de novo horizonte. É o momento de buscar uma possibilidade de retorno social. E isso eu tenho certeza que os presos almejam retornar à sociedade. Ou eles querem ficar pro resto da vida lá numa penitenciária. Não, eles querem ter bom comportamento, eles querem progredir de pena, eles querem retornar ao convívio social. Agora, doutor, o doutor comentou, é um inferno lá dentro, penitenciárias. Imagina o caos, onde não se permite progressão de regime, onde não se permite saidinhas. Olha o caos que nós vamos ter. Por quê? 90% tem bom comportamento. Agora eu coloco numa mesma medida os 10% e retiro o direito de 90%? Exatamente. Não é assim isso que é uma funciona. preocupação, isso é preocupante. Preocupante. Porque isso vai acontecer para suceder, isso vai retornar de algum momento para nós. E pode retornar pior ainda. Com certeza. Até brinco, né? O benefício vai sair como malefício. Eu vou proteger a sociedade. Não, eu vou criar uma condição inversa. Estou pensando de uma forma inversa, realmente. Porque eu não posso não privilegiar, reconhecer. Aí que nós encontramos uma palavra muito importante. Se o preso se conscientiza, né, dos seus atos e busca a liberdade, o que cabe ao Estado nesse momento em que ele está cumprindo pena? Reconhecer. Reconhecer e individualizar. Eu reconheço que o preso tem bom comportamento, reconheço que ele busca a ressocialização, e ao reconhecer eu faço o quê? Eu faço concessões. Essas concessões dentro da legislação, buscando o fim maior da pena, novamente, que é a ressocialização. Sem isso, melhor trancar, joga a chave fora. Por quê? Uma hora essa panela de pressão explode. É igual o nosso feijão lá, né, na cozinha, na panela de pressão, tá cozinhando, e nós estamos nos nossos afazeres, estamos lá cortando a carne para fazer nosso almoço e de repente algo nos distrai. Vamos passear por dentro da nossa casa, nosso apartamento, e de repente o que acontece?
aquela panela de pressão com feijão esquecida lá no fogo, ela explode e nos pega de surpresa. Isso vai acontecer, né? Vai haver uma explosão em relação a isso. E, infelizmente, quem vai pagar a conta? A nossa sociedade. A nossa sociedade, nós. O doutor, como advogado criminal experiente, o que o doutor acha que poderia ser efetivo para que possamos baixar os nossos índices de criminalidade? Porque parece que tudo que se toma hoje como, claro, educação, Sim. fundamental, mas a gente fala sobre educação há muitos e muitos anos, desde quando eu entrei no primário, se falava de educação, parece que não se resolve. Câmeras nos policiais, parece que não se resolve. Querem tirar agora o direito à saidinha. Como, então, ter um trabalho para que se possa diminuir os índices de criminalidade? Eu entendo que é um trabalho integral de toda a sociedade, de todo o Estado. Não adianta um Estado investir em educação e o outro não. Aí nós vamos criar também discrepâncias ou regiões mais seguras e regiões menos seguras. Os índices de criminalidade estão aumentando, né? Cada vez mais. Cada vez mais. O índice também aumenta, muitas vezes, de violência, né? Nós temos violência estrutural, violência, racismo estrutural, nós temos várias questões que até a dissonância cognitiva trata. Aliás, gostaria de mostrar aqui a todos os nossos ouvintes o novo livro publicado, que é resultante da minha tese de doutorado, que eu fiz a publicação neste ano, 2024, e a defesa da tese ano passado. E agradeço o professor Luiz Regis Prado, que foi meu orientador, e ela trata do juiz das garantias como uma medida de dissonância cognitiva, ou seja, uma limitação da dissonância cognitiva que tem no processo penal. E nós já vamos explicar bem certinho para vocês o que é dissonância cognitiva. Mas passa por isso. Como mudar algo que é uma realidade? O doutor diz, nós temos muito investimento em educação, mas nossos índices ainda são de terceiro mundo. Se nós compararmos a países que têm 60%, 70%, 80% de seus cidadãos com ensino superior, a realidade é outra. Nós temos, se nós olharmos só para um dado interessante, entre aqueles alunos que completam o ensino fundamental, que seria o Fundo 1, Fundo 2, até o 9º ano, nós temos 30% que dão seguimento no ensino médio. Não vou dizer que é um número que possa ser aplicado a todos os estados, mas é uma realidade muito grande. Por exemplo, esses dias atrás eu estava olhando alguns índices em relação à educação e constatei que algumas cidades, até estados, têm esse índice. Nós temos lá 3 milhões de alunos concluintes no ensino fundamental. Desses, quantos dão prosseguimento nos seus estudos e fazem o ensino médio ou profissionalizante? 30%, 40%. Então nós temos um gargalo. Por que esses jovens não estão estudando? Por que não estão trabalhando? Ontem mesmo saiu uma reportagem do NEM, né? O jovem que não estuda e o jovem que não trabalha. E que não tem perspectiva nenhuma, não tem interesse em buscar esse horizonte educacional. Eu entendo que a educação muda, doutor. A vida completamente. Eu sou uma realidade disso. Sou de escola pública a minha vida inteira. Me formei no Paraná, meu ensino fundamental, minha educação básica, e fico muito contente porque eu tenho uma realidade em que aos 9 anos eu comecei a trabalhar, juntamente com meu pai, com a minha família. Meu pai tinha uma pequena serralheria, e eu era o pintor. Então aos 9 anos eu era pintor. E eu digo que hoje eu sou de pintor a doutor. Que terminei doutorado, eu realmente posso utilizar esse título de doutor. E agora, recentemente, fui aprovado para o pós-doutorado, na Universidade de Coimbra, que estou indo agora no final do mês de junho para realizar alguns estudos de investigação. Então, a realidade da educação muda completamente a sociedade. Eu, aos 9, pintor, aos 40 e alguma coisa,
doutor. E isso faz com que nós acreditamos que temos condições. Lógico, a educação base é família. Se a família também está desestruturada, ela tem que buscar, né, uma conotação, um ajuste em que as crianças não sejam afetadas por essa situação. Seja de um divórcio, seja de uma outra situação. Mas nós temos que olhar para as crianças, né, moldar a sua personalidade de uma forma com que elas possam realmente participar, que possam se desenvolver, possam ser criativas, possam estar em contato com coisas boas. Se a criança não tem contato com coisa boa, o que ela vai pensar da vida? Se ela passa fome, já tivemos um estudo realizado, não sei qual artigo que foi publicado, que muitas crianças não conseguem desenvolver a sua linguagem, não conseguem desenvolver a escrita, não conseguem se desenvolver nos estudos por falta de alimento. Então não é só uma questão cognitiva, é uma coisa de alimentação. Por isso eu digo, é muito importante que a criança vá para a escola, ela tenha acesso à alimentação, uma alimentação saudável. Essa alimentação vai nutrir, né, o seu organismo é uma esponja, né, é uma esponja de coisas boas. Então, cuidem das nossas crianças. Estado, de um modo geral, União, estados, municípios, olhem para as nossas crianças, tragam elas para a educação. Só vamos mudar a sociedade, doutor, com esse primeiro passo. O restante, nós temos que ir um passo de cada vez. Se nós não fizermos bem o arroz e o feijão, por que eu vou tentar fazer um prato especial? Aqui temos uma cereja, ok? No Brasil inteiro, num país continental que cabe uma Europa aqui dentro, nós temos um estado, um município, uma escola que se destaca. Não precisamos que todas se destaquem. Nós precisamos de investimento, precisamos de conscientização, precisamos tirar nossas crianças das coisas ruins. E essas crianças vão progredir, vão trazer resultados positivos, vão ser nossos cientistas, vão ser nossos médicos, nossos advogados, vão ser nossos gestores empresariais, empreendedores criativos que vão criar tecnologia. Não vamos mais ter que emprestar tecnologia de fora ou importar, nós vamos criar tecnologia e isso traz uma resposta econômica suficiente para que o país continue o seu progresso. Então vamos olhar para a educação, de um olhar um pouco mais aproximado, mais específico. Esse é o primeiro caminho. O restante, nós temos que construir também outras pontes. Não adianta eu pensar que só a educação resolve. Não, segurança pública. Eu concordo que tem a gravação, né, que tem as câmeras corporais. Por quê? Não vai inibir a ação policial, não vai prejudicar, né? Mas muitas vezes também pode ser utilizado em favor do policial que é correto, que agiu corretamente e que muitas das vezes presos no momento que estão sendo presos, acusam justamente um policial, dizendo, não, ele me agrediu, ele foi violento, ele fez isso, fez aquilo. Então também serve para a proteção, né, dos nossos policiais. De outro modo, também para o quê? Para nós termos mais controle. Isso é importante, né? Controle. Norberto Bobbio já dizia, quem controla é o controlador. É uma frase muito interessante dele em relação a poder. Bobbio, um filósofo nosso de suma importância, já se preocupava. Quem controla o nosso controlador? Quem controla o nosso policial? Quem controla com evidência suficiente de dizer está certo ou está errado? Eu digo, câmera corporal vai nos trazer uma possibilidade de também se evitar, né, muitas vezes, uma violência policial, que é a realidade. Exatamente. Uma abordagem por causa da cor. Nós temos isso. Nós temos impregnado uma dissonância cognitiva muito forte, um efeito halo, que nós chamamos, que é o efeito de você olhar para a pessoa e dizer, nossa, o doutor está bem vestido, está com o cabelo bem cortado, uma boa aparência, então ele é inteligente, ele é do bem. E quando vira as costas, é um delinquente, é um psicopata,
muitas vezes é um criminoso de colarinho branco, que nós chamamos, né, que tem mais acesso a recursos financeiros e, por isso, consegue realizar outros tipos de conduta criminosa que não aparecem tanto, porque não é um ato violento, não é um homicídio. Mas o homicídio mata uma pessoa, né? E um crime de colarinho branco mata 100 mil pessoas, 200 mil pessoas. Um negacionismo, qualquer situação nesse sentido pode trazer um aspecto muito cruel para a nossa sociedade. Então, eu não posso utilizar o estereótipo como punição. Eu não posso abordar simplesmente porque a pessoa estava em atividade suspeita. Nossa, ela estava andando, de repente ela resolveu entrar em casa por causa de uma viatura policial, e isso é uma atitude suspeita que concede o direito de abordagem, de revista pessoal, concede o direito de invadir o domicílio de alguém que nenhum crime estava praticando. Só que daí o que acontece, doutor? Até aquele momento, às vezes, não tinha crime. Mas dependendo da abordagem, da violência dessa abordagem, ou muitas vezes do sentimento, né, de opressão, pode desencadear um conflito. Esse conflito, quem perde? É o cidadão. É o cidadão que se irritou por uma situação de abordagem, que muitas vezes teve uma atitude de buscar a sua liberdade, a compreensão do porquê estava sendo maltratado daquela forma, estava sendo violentado, né, por aqueles que deveriam lhe proteger, pode causar um conflito e esse conflito trazer, muitas vezes, uma agressão, uma tentativa de fuga que não tem nada a ver com conduta criminosa, mas só com a pessoa exercendo o seu próprio direito de ir e vir, e pode ser confundido. Então, passamos por situações dessa, passamos pelo racismo estrutural, que está impregnado em nossa sociedade, não tem como. Alguns anos atrás, nós tivemos uma sentença que foi divulgada aí na internet, rede social, e a juíza, o juiz que proferiu essa sentença, dizia assim, o réu não tem estereótipo de bandido. Por quê? Ele era loiro com olhos azuis, então ele não tinha estereótipo de bandido, por isso que ela não manteve a prisão preventiva. E isso é ruim, né, dentro de um racismo estrutural. Então, o que é estereótipo de bandido? São as pessoas de cor? Eu tenho que comparar ou separar as pessoas por cor? E aí? Como que nós vamos viver numa sociedade dissonante nesse sentido? Muito dissonante. Muito. Temos que melhorar cada vez mais a nossa sociedade. Com certeza. O que nós trazemos aqui nesse livro, Juiz das Garantias, é que foi aprovado, né, em 2019 uma legislação que define que um juiz das garantias ele deverá acompanhar o inquérito policial. Nós já temos alguma realidade parecida aqui na DILPO, na nossa capital de São Paulo, em que nós temos um juiz que observa as garantias, os direitos fundamentais durante um inquérito policial, durante um auto de prisão em flagrante. Então nós temos uma nova definição. E esse juiz das garantias, ele busca o quê? Analisar se aquela prisão foi feita corretamente. Se não foi feita, ele vai revogar aquela prisão. Se foi feita corretamente, dentro de uma audiência de custódia, por exemplo, ele vai manter a prisão se for necessária. Por exemplo, uma prisão preventiva. Mas o interessante é que o juiz das garantias não é o mesmo juiz que vai julgar o processo. Então ele está lá na fase inicial. Ele está lá acompanhando a prisão, está acompanhando a audiência de custódia, ele está acompanhando o inquérito. E para que todos saibam, o inquérito é um procedimento que é realizado pela polícia, né? Seja polícia judiciária, especialmente a judiciária, que é a polícia civil, e é o momento de investigação, onde os policiais, quando têm a notícia de uma conduta criminosa, eles buscam os elementos informativos, eles buscam compreender a dinâmica daquela conduta, compreender as provas necessárias que possam apontar a autoria, né, e a existência de um crime, seja um furto, um roubo, qualquer outro tipo de crime. E o juiz das garantias ele vem neste momento. Por quê? Por que tem tanta necessidade de um juiz das garantias? Que, aliás, foi considerado constitucional agora, em julgamento do ano passado pelo Supremo Tribunal Federal. A necessidade é de uma cisão
O inquérito policial, ele não é contraditório. O que quer dizer isso? O inquérito policial é investigativo e ele traz elementos que vão ser colhidos, provas, normalmente direcionadas para a acusação. A defesa não participa do inquérito. Até tem alguns direitos, faz uma petiçãozinha que pede ao delegado, poderíamos ser encaminhado algumas imagens, nós temos na região, temos imagens que podem, muitas vezes, ser úteis para a defesa em relação à prova de uma inocência, por exemplo, de uma pessoa que está sendo acusada de uma conduta. Mas são poucos momentos em que a defesa criminal pode acompanhar o inquérito. Porque o inquérito é inquisitivo. Ele é determinado que ele não tem o contraditório. Ou seja, uma prova que é juntada, eu não tenho direito a contradizer essa prova. Como lá no processo penal, eu tenho, como defesa, a obrigação, o direito de contradizer perante o juiz, que é chamado contraditório judicial. Produção de provas, acompanhamento, audiência perante um juiz de direito, porque esse juiz vai analisar conforme a Constituição. Ele vai analisar aquela conduta conforme o direito penal, o processo penal, e trazer ao julgamento as garantias processuais penais, as garantias de que a pessoa não possa ser acusada indevidamente, presunção de inocência, o contraditório, a ampla defesa, ou até no tribunal do júri, a plenitude de defesa, que seria a possibilidade de usar todas as provas, os argumentos necessários para comprovar, muitas vezes, que o acusado não é o autor daquele crime. Ou por que ocorreu uma conduta criminosa que pode ser enquadrada, muitas vezes, em uma legítima defesa. Então, o inquérito policial, ele é inquisitório. Ele não permite contraditório. E ele traz provas suficientes para que o promotor de justiça, representando o Ministério Público Federal, estadual, ele possa fazer a denúncia e dar encaminhamento à ação penal, onde vai ser, logicamente, permitida a produção e o princípio do contraditório, a ampla defesa. Então, o juiz das garantias ele vai trabalhar neste momento, entre o inquérito e a denúncia. A partir do momento que for ofertada a denúncia, é um outro juiz, que é um juiz da instrução. O juiz da instrução vai receber as informações e vai dar continuidade. Infelizmente, o STF entende que o inquérito policial deve permanecer nos autos do processo penal e servir de base para a denúncia, artigo 12 lá do Código de Processo Penal. Eu entendo que é uma dissonância ainda cognitiva em relação a isso. Por quê? O inquérito policial, ele é simplesmente para apontar autoria e materialidade e colher as provas inicialmente, já que não tem contraditório, essas provas devem ser refeitas perante um juiz da instrução criminal. Então, por que eu devo juntar esse inquérito? Que ele é indicativo, ele possui elementos informativos que não foram contraditos, por que eu devo juntar ele na ação penal? Eu entendo que é uma dissonância cognitiva, porque a partir do momento que o juiz da instrução tem acesso ao inquérito, ele pode muitas vezes sofrer um viés cognitivo. Ele pode ter um conflito, porque lá no inquérito tem informações não contraditórias, que não foram contraditadas, e essas informações o juiz pode analisar e muitas vezes utilizar para manter uma prisão preventiva que é desnecessária, porque até agora a defesa não conseguiu produzir prova em favor do réu, em favor daquele que está sendo denunciado, daquele que está preso. Então eu entendo que o inquérito policial apontou autoria e materialidade, qual é o crime, ele deveria ficar resguardado em cartório, como estava previsto na lei do juiz das garantias, mas o STF entendeu que não, que ele deve continuar e ser acostado, ser juntado aos autos da ação penal. Infelizmente, manteve-se a dissonância cognitiva de uma forma muito forte. Mas o que é dissonância cognitiva, doutor? Exatamente isso. Eu também entendo, né, que realmente o inquérito deveria ficar apartado. Sim. Eu entendo que há uma contaminação, realmente. Um viés cognitivo, exato. Mas
Explica para os nossos internautas agora o que é o diacho da dissonância cognitiva que tanto estamos falando aqui. É verdade. A dissonância cognitiva é uma teoria, né, que foi criada por Leon Festinger, um americano, e ele publicou um livro em 1957. E ele é um psicólogo dentro da psicologia social. Ele entende que nós, seres humanos, temos certos comportamentos. E esses comportamentos sociais, muitas vezes, podem ou não representar o que nós pensamos, por conveniência ou não. Então ele entende que as pessoas estão em uma constante busca de coerência. Eu estou em busca de coerência. Coerência com os meus ideais, coerência com o meu pensamento, com o meu cognitivo, por isso nós chamamos de cognição. Coerência com as minhas atitudes, coerência com as minhas crenças, coerências com o meu comportamento social. Então, essa busca incessante de coerência, muitas vezes traz dissonância cognitiva. Por exemplo, um exemplo muito fácil de compreender, até que foi tratado no livro, o ato de fumar. A pessoa fuma, mesmo sabendo que faz mal à saúde. Ela está em incoerência com o conhecimento, com a cognição do quê? De faz mal à saúde. Mesmo assim, ela continua fumando? Por quê? Por diversas outras situações. Porque o seu cognitivo diz, olha, faz mal, mas não faz tanto mal. O meu avô fumava e morreu com 95 anos, então não faz tanto mal à saúde. Mas nós temos, lógico, várias pesquisas já comprovadas que o fumo, o tabaco faz mal à saúde. Mas a pessoa ela entra em o quê? Em uma coerência de comportamento, uma busca de coerência. Então ela pensa assim, eu continuo fumando, mas em vez de eu fumar 10 cigarros por dia, eu fumo 5, que vai fazer menos mal à minha saúde. Então eu busco uma justificativa entre o meu pensamento e o meu comportamento. Então, isso é dissonância cognitiva. Quando eu entro em choque. Olha, eu sei que faz mal. Ok, então eu deixo de fumar. Comer doce para o diabético pode fazer mal. Né? De vez em quando, o que ele faz? Ele vai lá e come um docinho. Ele entra numa dissonância cognitiva muito forte. Nossa, eu quero muito comer um doce hoje. Eu vou lá e pego um docinho e como. Eu entrei num momento de dissonância cognitiva entre o quê? Meu resultado de saúde, que é diabético, a recomendação médica é dizer, olha, não coma doce em excesso, ou isso, ou aquilo, porque aumenta, né, a sua diabetes, e vai te fazer mal à saúde, vai encurtar a tua vida. Daqui a pouco vamos estar amputando o teu pé, que é uma realidade. Mas a pessoa vai lá e come um docinho. Ela diz, esse não vai fazer mal. É um momento de dissonância cognitiva entre o seu pensamento, o seu comportamento e a sua necessidade. E isso nós transportamos para diversos atos da nossa vida. Eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes hoje, com a divulgação que ocorreu aí nessa última semana sobre o nosso podcast, que seria realizado hoje, dissonância cognitiva, deve ter ficado curioso. Nossa, mas o que é dissonância cognitiva? No processo penal, muitos ficaram esperando esse momento para compreender mais o que é a dissonância cognitiva. Outros entraram pensando, nossa, eu estou curioso, já matei minha curiosidade, não é para mim. Na verdade, eu estava curioso, agora eu não estou mais curioso. Eu já entendi, mas o que eu entendi também não gostei. Outros pensam assim, uma incoerência, uma coerência. Eu preciso estar cedo no trabalho. O que eu devo fazer para estar cedo no trabalho? Eu devo sair 10 minutos antes daquele momento ou eu devo me programar? E essa minha programação envolve diversos comportamentos, porque são escolhas. Eu escolho estar coerente com o meu comportamento, com a minha realidade. Se eu não estou coerente, eu estou em dissonância cognitiva. Então não me adianta dizer, olha, amanhã eu tenho que estar 8 horas da manhã no trabalho e eu sei que o ônibus ou o trânsito está gigante aqui na rodovia por causa das obras e eu saio 10 minutos antes daquele horário que eu devo chegar. Eu estou entre o meu pensamento e a minha necessidade de comportamento, eu estou entrando em incoerência.
Tem coerências ou incoerências ou dissonâncias que são fúteis. Olha, eu vou para aquele local e escolho esse caminho ou esse. Muitas vezes eu fiz uma escolha de um caminho que o Waze me indicou e peguei um pouco mais de trânsito. Tipo, nossa, deveria ter ido por outro caminho. Perdi 5 minutos. Será que isso mudou teu dia? Pode ter afetado uma situaçãozinha ou outra, um atraso, mas isso te trouxe um mal, te traz um prejuízo tão forte? Muitas vezes não. Então é uma chamada dissonância fútil, uma pequena dissonância. Né? Agora, exemplo, eu escolho outro caminho e nesse caminho eu passo por um buraco, quebro o meu carro. E me custa aí um conserto R$10.000. Olha a incoerência, né? A dissonância cognitiva que eu vou entrar. Eu vou entrar num conflito, uma dissonância cognitiva tão forte. Por que eu escolhi esse caminho? Eu deveria ter ido para outro caminho. Então eu vou começar a ter cognições sobre aquele fato. Se eu não tivesse ido por esse caminho, eu não teria quebrado o carro. Se eu fui por esse caminho, foi uma tomada de decisão ruim. Essa tomada de decisão me trouxe um prejuízo. Esse prejuízo é significativo? Sim, ele é significativo. Por quê? Você vai ter que ter um desembolso financeiro que muitas vezes está fora, né, do teu dia a dia ali, da tua economia familiar. Então, esta dissonância vai te perseguir muito tempo. Vai te trazer, de vez em quando você vai lembrar, nossa, não vou por esse caminho. Ou vou lembrar, nossa, eu poderia ter gasto esse dinheiro numa viagem, né? Eu gastei consertando um carro por uma má escolha minha. Isso é dissonância cognitiva. Mas no nosso dia a dia, pode ser trivial. Vou para a praia ou vou para o campo? Amanhã é um dia bom de escolher, né? Porque é feriado prolongado. Se eu for para a praia ou for para o campo, vai mudar muito a minha vida? Não. É uma situação trivial. Então, tem impactos maiores, que nós chamamos de magnitude da dissonância cognitiva. Então, quanto mais impacto de prejuízo ou em relação à sua crença atingir um ideal seu, mais dissonância cognitiva vai haver. E quanto mais dissonância, a pessoa vai buscar reduzir essa dissonância, reduzir a pressão, o ponto de pressão. E para fazer isso, ela vai escolher outras situações. Olha, ok, eu não fui para o campo, mas eu queria ter ido para a praia. Mas hoje aqui, nossa, encontrei aqui um restaurante muito legal no campo, fiz um jantar, um almoço, foi muito legal com a minha família. Eu vou começando a reduzir aquela dissonância cognitiva. Então, vamos pensar isso no processo penal? É isso que eu ia te perguntar agora, professor. E como que a dissonância cognitiva, ela se manifesta e impacta no nosso processo penal? Vamos pegar um exemplo muito fácil. O inquérito policial não é alimentado pela defesa. Isso é até uma frase de um autor alemão, Schunemann, o nome dele. É um nome diferente, mas ele nos estudos dele, ele entendeu que o inquérito policial traz dissonância cognitiva porque ele não é alimentado pela defesa. A defesa não faz parte do inquérito. Imaginamos que o juiz decide sobre uma prisão preventiva, lá no inquérito. Ele tomou essa decisão com base nas informações do inquérito que não foram contraditados pela defesa. A defesa não apresentou elementos suficientes para mudar o pensamento do juiz em relação à necessidade daquela prisão. Então o juiz determina a prisão preventiva. Com base no quê? Em provas colhidas no inquérito em que a defesa não participou. E depois? O juiz tem que, a certo momento, a defesa vai apresentar novos elementos. Vai dizer, olha, senhor juiz, aqui tem uma prova, uma imagem de que a pessoa não estava em Carapicuíba naquele momento da conduta criminosa, ela estava na Bahia. É um elemento importante, é uma prova que serve como um álibi muito importante para a defesa. Como eu vou praticar um crime se eu estou na Bahia e o crime está sendo praticado naquele momento, né, lá em Carapicuíba? Isso é um elemento importante. Eu vou, como defesa, apresentar isso para o juiz. Quando o juiz analisar isso, ele vai primeiro pensar na preventiva que ele já concedeu.
Ele já tem um viés cognitivo, ele já tem uma informação, um ideal em que ele já tomou uma decisão. Então, ele tomou essa decisão da prisão preventiva. Como que ele muda para tomar uma decisão pela liberdade? Salvo se ele tiver elementos muito fortes em relação à defesa, ele vai deixar essa decisão para ser tomada mais à frente, com a colheita de provas, com a integralização daquele processo penal. E muitas vezes uma pessoa pode ficar um período presa indevidamente. Ah, mas ao final o juiz pode reconhecer a inocência. Ok. 6 meses depois, o juiz reconhece que a pessoa não praticou a conduta criminal. E a pessoa ficou 6 meses presa. Ou esse caso dos estupros, em que aquele preso que cumpriu 12 anos foi acusado por 10 estupros que ele não cometeu. E desde o início ele dizia: sou inocente, sou inocente, sou inocente. Foi condenado. O que salvou? Novas provas, tecnologia, prova de DNA, né, que não existia há anos atrás, ou outras situações. E o curioso é que ele ficou preso junto com o real agente que cometeu os crimes de estupro, na mesma penitenciária. Então, eu postergar 6 meses, 10 anos, ou condenar o inocente por situações de dissonância cognitiva na tomada de decisão, isso, além de ser uma crueldade, né, com o ser humano, também é indevido, inconstitucional, não representa o processo penal dentro de um sistema acusatório. Por exemplo, uma situação que eu não concordo, o juiz, conforme o STF julgou, o juiz das garantias dizia assim: o juiz não poderá realizar a colheita de provas. Né? Era uma decisão muito importante que continha na legislação do juiz das garantias. O STF diz: não é bem assim. O juiz deve realizar provas complementares se assim achar necessário. Quando o juiz diz: olha, é necessário mais uma prova aqui, e essa prova é de acusação, ele está agindo como acusador, ele não está olhando como julgador imparcial sobre aquela situação que está ocorrendo, sobre aquele processo. Então, o juiz das garantias delimitava a atuação do juiz. Não, quem produz prova é a defesa, no processo penal, e a acusação. O juiz não pode interferir, determinar de ofício a realização de provas. O STF deu um passo atrás, criando mais dissonância cognitiva. Por quê? A partir do momento que eu tomo uma decisão, doutor, é muito difícil de eu voltar atrás. Porque para eu voltar, eu tenho que assumir que eu estava errado. Assumir que eu tive um prejuízo. Assumir o risco de uma tomada de uma decisão de forma errada. Então é isso que eu trato também no livro. Tomada de decisão. Dissonância cognitiva para a tomada de decisão, dissonância cognitiva após a tomada de decisão. E no inquérito, voltando, é muito complicado. A partir do momento que o juiz defere, determina uma prisão preventiva, ele tomou a decisão. Então, ele tem que, cognitivamente, tomar uma outra decisão para conceder a liberdade, que vai entrar em choque. De um lado, eu tenho prisão preventiva, outra liberdade. Se eu já tomei a decisão da prisão preventiva, eu tenho que retirar o viés cognitivo, que já está alimentado com a prisão, e dizer: não, merece a liberdade. Como que eu trato isso? Outro exemplo bem claro em relação a isso. Nós temos muito carro elétrico. É uma maravilha. Eu ando pesquisando, né? Eu também venho pensando seriamente. E aí vem essas redes sociais, né, que nos animam, né, nosso dia. Ou desanimam. Esses dias atrás eu vi assim, um dono de carro elétrico, né? Uma comédia, né? E aí lá um dono de uma D20. Aí ele perguntou assim: e aí, quanto tempo o teu carro? Eu levo 5 minutos para abastecer. Aí o dono do carro elétrico ficou pensando: nossa, leva 2 horas. A noite inteira, muitas vezes, carregando o carro elétrico, né, para o seu uso. Lógico, são situações totalmente diversas, a tecnologia está aí para nos ajudar. Mas a questão de bateria do carro elétrico, tudo isso nos traz uma dissonância cognitiva. Você vai lá comprar.
Na tomada de decisão da compra de um novo veículo. Você vai olhar para uma combustão normal e um carro elétrico. Nossa, está todo mundo comprando carro elétrico. É a garantia. Eu tenho carro que 20 anos, 30 anos depois, eles estão funcionando muito bem, a combustão. Como que esse carro elétrico vai funcionar daqui 5, 6, 10 anos? Ele é mais caro? Mas é uma tomada de decisão. Eu prefiro, então, isso ecologicamente sustentável, vou comprar um carro elétrico e vou assumir esse risco de durabilidade, de bateria, sabendo que a bateria às vezes custa mais cara do que o carro. Isso tudo vai trazer uma dissonância cognitiva antes, durante e depois da escolha. Mas o doutor, sustentável, escolhia o carro elétrico. Nossa, ok. Então, vou ter que buscar o quê? Após essa decisão. Elementos positivos no carro. Nessa minha escolha, para eu poder manter essa minha tomada de decisão. Porque se eu não conseguir manter minha tomada de decisão, eu vou estar numa dissonância cognitiva de uma forma muito grande. E eu vou estar todo dia me questionando, por que eu comprei esse carro? Nossa, agora eu não consigo abastecer o carro, eu vou fazer uma viagem longa e não tenho pontos de abastecimento do veículo. Tudo isso vai começar a pesar muito na tomada de decisão. E vai chegar um momento que ou você assume o prejuízo, até psicológico, ou você toma uma outra decisão. E essa outra decisão vendo o carro e compro um carro a combustão. E isso, como que nós aplicamos no processo penal quando a pessoa está presa? O juiz consegue devolver os 6 meses que você ficou preso? Não. Não consegue. Eu até digo, 1 segundo preso, ninguém te devolve. Uma tomada de decisão com viés cognitivo, numa situação dessa, não tem estereótipo de bandido. Você tem estereótipo de bandido? Mas qual é o estereótipo de bandido? É aquele que nós decidimos pela quantidade de prisões, pela quantidade de pessoas presas, pela quantidade de pessoas que estão nas penitenciárias. Eu digo que qualquer pessoa pode passar por isso. Então, esta tomada de decisão, essa dissonância cognitiva é muito forte, doutor. Como que nós trabalhamos? Eu trouxe um caso bem interessante aqui dentro também do livro, pessoal, que é sobre o conselho de sentença no tribunal do júri. Os jurados entram em dissonância cognitiva com a defesa e com a acusação. Só que, onde que eles estão? Os jurados estão no Palácio da Justiça, no local supremo, onde o juiz é a figura do justo e o promotor é o defensor da justiça. E o réu é quem? É o culpado. O réu está prostrado, o réu está muitas vezes algemado, o réu está com roupa de presidiário, o réu está cabisbaixo, o réu está mal defendido muitas vezes. Este cenário cria uma dissonância cognitiva muito forte, porque o jurado olha para o réu como se ele fosse culpado. Mas ele já está preso há 2 anos e agora está sendo julgado. Então o fato dele estar preso está coerente com a decisão do juiz e essa decisão antecipa uma culpabilidade. Ele é culpado na cabeça do jurado. E como que você reverte isso? Você tem lá, muitas vezes, algumas horas para apresentar elementos significativos que vão contrariamente ao pensamento do jurado, contrariamente ao pensamento do promotor de justiça, que é o órgão acusador. Mas todo aquele cenário já direciona para culpável, ele é culpado. Está escrito na testa que é culpado. E como trabalhar isso? Até no momento da votação dos quesitos. Eu apresentei aqui na tese que existe uma influência em grandes ou pequenos grupos. Você está na igreja, você é influenciado a cantar. Você é influenciado, você está lá dentro de uma associação ou de um grupo, ou você é um motoqueiro. Você é um motociclista, está num grupo. Como que você vai ter o teu comportamento? Você vai andar com a jaqueta do grupo, você vai andar em grupo, vai fazer viagens naquele grupo. A mesma coisa na igreja. Estou na igreja, o meu comportamento, independente da crença, vai ser direcionado para aquele grupo. Um grupo maior, um menor. O conselho de sentença é igual, são 7 pessoas.
E essas 7 pessoas começam a ser influenciadas. E a dissonância cognitiva influencia a tomada de decisão. E eu estou lá, né? Eu sou um dos jurados, estou olhando para o réu lá sentado, muitas vezes de costa para o jurado, de costas para as pessoas, prostrado no chão, de uma forma cabisbaixa, algemado, com roupa de cárcere. Eu estou olhando isso como jurado. Eu começo a ser influenciado. A dissonância cognitiva começa na minha cabeça. É culpado, é inocente. É culpado, é inocente. Aí vem o promotor, que é defensor da justiça e da sociedade. Não retira o mérito do promotor, mas naquele momento, no tribunal do júri, no processo penal, ele não é defensor da sociedade, ele é órgão acusador. E como órgão acusador, ele deve respeitar a paridade de armas, deve respeitar o contraditório, deve respeitar a ampla defesa, a plenitude de defesa. Ele deve agir de tal forma que, se ele conhecer alguma prova suficiente da inocência daquele réu, ele deve apresentar. Ele deve até pedir a absolvição. Eu já tive casos em que eu trabalhei que foi muito importante a atuação do promotor. O promotor reconheceu que aquela pessoa que já estava 6 meses presa era inocente. O próprio promotor requereu a absolvição. Porque ele não estava agindo apenas como órgão acusador, mas também como fiscal da lei. Fiscal das nossas garantias e direitos fundamentais. Esta é a verdadeira atuação, né, da promotoria, a atuação do Poder Judiciário, que deve, de uma forma apartada e afastada, né, da defesa e da acusação, olhar para as provas e extrair os elementos que sejam suficientes para ter uma garantia de que a pessoa é culpada. Se eu tiver uma dúvida, se eu tiver dúvida razoável, nossa Constituição determina isso, as legislações internacionais, havendo dúvida, absolvição. Agora, no tribunal do júri, eu estou lá como jurado, olhando para toda aquela cena maravilhosa, e ao final eu vou votar os quesitos. É o quesito 1, materialidade do crime. Houve crime, não houve crime? É um crime? Ok. Quesito 2, autoria. É ou não é o autor do crime? Quesito 3, a absolvição genérica. Absolva ou não por clemência, por qualquer situação, o réu. Agora, ao votar o primeiro quesito, os jurados votam, nenhum sabe o voto, lógico, não vai conhecer o voto, mas vai ser declarado naquele quesito. Por exemplo, materialidade. Teve 4 votos, sim, o juiz já suspende a contagem dos votos e já declara, quesito 1, a materialidade. Quando o jurado recebe essa informação, influencia a tomada da nova decisão. Porque ele vai ter que votar o quesito 2. Se ele votou não, mas ganhou sim, nós temos uma dissonância cognitiva com os elementos que foram apresentados. Então, no quesito 1 e no quesito 2, há uma dissonância cognitiva da postura, da influência daquele jurado. E aí, quando ele vota o 2, quesito 2, é ou não é o autor daquela conduta criminosa? E aí ele vota sim, e dá um não. Dá uma dissonância cognitiva. Ou ele vota não e dá um sim. Ele vai ser influenciado de novo pelo conjunto, pelo grupo que está votando, que é o conselho de sentença. Então, essa influência de pequeno grupo vai passando para o outro. E aí, no quesito 3, ele votou não na autoria, e no quesito 3, ele viu que o réu foi considerado o autor. Ele estava na dúvida, não, ele não é o autor, mas os demais aqui votaram que ele é autor da conduta criminosa. No quesito 3, ele pode absolver e não tem que dar explicação nenhuma. Por que está absolvendo? Que é absolvição genérica. Aí ele é influenciado novamente. Muito. Eu vou votar, eu votava não da autoria, agora eu fui convencido pelos demais jurados, que votaram sim, de que ele é autor e que há um crime, então não vou absolver por nenhuma outra situação. Aí eu voto não, eu não absolvo. Aí eu proponho aqui no livro uma nova dinâmica, uma alteração, que eu digo, olha, em vez de nós termos a votação sequencial dos
3 primeiros quesitos, e até demais, mas especialmente nos 3 primeiros quesitos, nós vamos fazer votação em bloco. Vota os 3 primeiros quesitos. Depois que votar, abre-se as urnas e vai contando os votos do quesito 1, do quesito 2 e do quesito 3. Assim, retira por completo qualquer influência na tomada de decisão posterior à votação do primeiro quesito, posterior à votação do segundo quesito e posterior para a votação no terceiro quesito, que é a absolução sumária. Então, tem várias ideias interessantes no livro. Ele não fala só do juiz das garantias, mas ele trata da dissonância cognitiva em diversos aspectos do processo penal. Até não concordo de novo com a decisão do STF, que diz que não se aplica juiz das garantias ao tribunal do júri. Não vejo o porquê. Apesar de ser bifásico, ou seja, ser 2 momentos, tudo começa com a conduta criminosa. Uhum. E a conduta criminosa também vai ser avaliada e vai ser apurada através do inquérito. Por que não aplica ao tribunal do júri? Não entendi. Eu vou continuar lutando, dizendo que sim, se aplica ao tribunal do júri, como também em outras legislações especiais. O juiz das garantias, neste momento do inquérito, se ele trabalhar corretamente, aplicando, observando as garantias processuais, penais, os direitos fundamentais, ele vai ser o quê? Uma barreira, um filtro entre o inquisitivo e o contraditório. Não tem contraditório aqui no inquérito, mas aqui está o juiz, observando, analisando, colhendo os elementos necessários que sejam também em favor da defesa e em favor da acusação. Ele serve, então, como uma barreira, como um filtro ao inquisitivo. E ele tem um olhar garantista, um olhar do juiz das garantias, que faz com que as dissonâncias cognitivas do inquérito policial sejam reduzidas ou até eliminadas para que o juiz da instrução possa analisar de uma forma mais coerente, né? Não coerente com suas crenças, mas coerente com o princípio da imparcialidade, com o princípio do contraditório, com o princípio da ampla defesa e devido ao processo legal. E assim, analisar se a tomada de decisão no inquérito está coerente com as garantias processuais penais e trazer uma possibilidade de reduzir, né, como medida. Então eu digo que o juiz das garantias é uma das melhores inovações do processo penal como medida antidissonância cognitiva no processo penal brasileiro. Como um filtro, uma barragem, como um algo a mais, um olhar distinto que observa as garantias processuais em todo o contexto do inquérito inquisitivo. É um primeiro passo, doutor. O restante nós temos que construir juntos, com todo um processo que realmente seja dentro de um sistema acusatório. Ah, mas o que é sistema acusatório, doutor Ricardo? É de acusação? Não. O sistema acusatório é o sistema contraditório. Por isso que, obrigatoriamente, dentro do processo penal, deve vigorar o contraditório. Se eu, como acusação, produzir uma prova, essa prova deve ser analisada pela defesa. Então, o promotor traz uma prova ou evidencia uma prova no inquérito policial, a defesa tem direito do contraditório. O promotor junta uma prova, lá no finalzinho do processo, a defesa tem direito ao contraditório. Como ao inverso também. A defesa junta uma prova, a promotoria, como órgão acusador, tem direito ao contraditório. E assim vai, construindo um processo penal dentro de um sistema do contraditório, um sistema da ampla defesa, um sistema acusatório, excluindo qualquer resquício da Inquisição, porque queimar as bruxas era fácil. Agora, queimar o cidadão, não vamos permitir aqui não. Muito bem. Nossa, então fica aí a grande indicação do livro do Dr. Ricardo, Juiz das Garantias, entre a dissonância cognitiva e a presunção de inocência, está aqui. E esse podcast foi uma verdadeira aula, meus amigos internautas. Olha, doutor Ricardo, aprendi muito no dia de hoje. Acredito que os nossos internautas também estão muito satisfeitos. Registrar aqui a audiência, né, de alguns internautas que mandaram mensagem.
Doutor Eduardo Melo mandou mensagem aqui para nós. Obrigado, doutor Eduardo. Audiência qualificadíssima aqui. Um grande abraço ao doutor. Conheço o doutor Eduardo, um parceiro jurídico fenomenal, um advogado de alto gabarito. E um grande amigo meu. Tenho muito orgulho de tê-lo aqui, a amizade do doutor Eduardo. Assim como o doutor Miyoshi Nauruzzi também está aqui nos prestigiando com a sua importante audiência. E o doutor Ribeiro Santiago também está aqui agradecendo, dizendo, essa matéria é muito importante, a defesa, obrigado por compartilhar conosco. E realmente hoje foi uma verdadeira aula que o doutor Ricardo aqui nos trouxe. Só tenho a agradecer. E infelizmente o nosso tempo já se exauriu. Nossa diretora Samanta já está ali levantando a plaquinha, o tempo já terminou, mas doutor Ricardo, eu acho que uma boa conversa, uma boa aula, um bom podcast é igual uma boa festa. Fica com aquele gostinho de quero mais. Com certeza. Então, acho que o podcast, a palestra, a aula, que fica com aquele gostinho de quero mais é porque realmente foi muito bom. E aqui, a OAB de Carapicuíba, nosso podcast só tem a agradecê-lo por poder compartilhar esse conteúdo que vai ficar disponível 24 horas aos nossos internautas, e eu peço a você, amigo, amiga, compartilhe esse conhecimento, né? Vamos disseminar isso, porque é com educação que nós podemos transformar a sociedade. Agradeço imensamente a sua presença e gostaria que o senhor agora fizesse aí as suas considerações finais, deixasse os contatos, redes sociais e como é que as pessoas fazem para adquirir essa importante obra Juiz das Garantias. Obrigado, doutor Luiz. É um prazer imenso estar aqui hoje com nossos ouvintes e com nossa queridíssima OAB de Carapicuíba, que faz um trabalho excepcional aqui na região e que garante não só aos advogados, mas a toda a sociedade nossos direitos fundamentais, nossas garantias e luta por melhorias, né, em toda a nossa sociedade. Esse livro é resultante da minha tese de doutorado e ela pode ser adquirida na editora TOT, publicação agora de 2024. Vocês podem encontrar também na minha rede social, Instagram, que é Ricardo Alves de Lima ADV. E como o doutor disse, é uma festa. E se a festa é boa, é porque ela foi coerente com nossos ideais, com os nossos conhecimentos, com o nosso pensamento, com os nossos ideais e comportamento. E com nossas crenças. Agora, quando a festa não foi boa, algo incoerente está errado. E assim, o processo penal não pode ser uma festa. O processo penal tem que ser coerente. Do início ao fim. Porque nós estamos lidando com o quê? Liberdade, com ser humano, com famílias. Porque o preso também tem família. Ainda mais um preso inocente, que muitas vezes não deve ficar preso, seja um segundo, qualquer. Nós temos que estar buscando a melhor compreensão do processo penal e assegurar todas as garantias processuais penais. Obrigado a todos, obrigado aos ouvintes, e fico à disposição e espero ter uma nova oportunidade para vir tratar de algum outro tema com o doutor e com nossa queridíssima OAB. Obrigado, doutor. Com certeza, doutor Ricardo. Nós vamos ter a segunda temporada e aqui do nosso podcast, e com certeza esperamos vê-lo aqui novamente falando com os nossos internautas. Agradeço a você, meu amigo, minha amiga internauta, que esteve aqui conosco com a sua importante audiência. Como disse, compartilhe esse vídeo, siga a OAB Carapicuíba nas redes sociais. Vamos disseminar esse conhecimento, porque só a educação, que é transformadora, pode mudar o panorama dessa nossa sociedade que está tão carente de conhecimento e de mudanças. Agradeço a subseção de Carapicuíba na pessoa do nosso presidente, Dr. Paulo Roberto Kisse, e claro, agradeço aos trabalhos técnicos de Samanta Vieira, André Ibanez e Diego Batista. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado. Fique conosco. Até uma próxima oportunidade e um beijo imenso no seu coração. Tchau!